A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos para a segunda parte do tema, a pureza sexual do jovem cristão, o cristão solteiro, né? Vamos para a parte 2. Isto pela graça, tá bom, amados? Não é por culpa, nem pelo esforço. Temos recebido a presença do Senhor, amém? Agora, por causa dessa presença, nós tudo podemos. Ele que nos inspira, que nos capacita, que nos guia. E essa palavra vem para nos fortalecer, não para nos derrubar. Essa palavra, cheia da graça, da misericórdia de Deus, vem para nos instruir e mostrar que nele nós somos mais que vencedores. Amém? Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22, tá bom? Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes. Amém, amados? Praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O capítulo 2 aqui de Tiago, no versículo 18, né? Diz assim, ó. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Amém, amados? A fé sem obras é morta. Você tem a fé do Filho de Deus, a presença do Senhor. Deus tem nos dado o espírito de fé, amém? De poder, 2 Timóteo 1,7, de moderação. Amados, a fé de Moisés é a fé de crer a Deus a tal ponto de transformar essa fé em atitudes de fé. A fé de Moisés era aquela de levantar o seu cajado, transformá-lo em serpente. Depois, vindo o faraó contra ele levantar o seu cajado e o mar se abrir. Você está vendo? A fé de Moisés consistia em transformar em atos, independente do que estava sendo dito no visível. Olha que no visível o faraó dizia que não, o tempo estava passando. O povo estava contra Moisés, reclamando. Então, havia muitas contrariedades. Você sabe que é uma oposição, mas não eficaz. Sabe, podemos até fazer uma série de estudos sobre a oposição que o inimigo tenta, mas que se esfarela. Uma oposição esfarelante. Em Isaías 54:17 diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. No versículo 15 desse mesmo capítulo, né? Isaías 54:15 diz: poderão se levantar ataques contra ti, mas não vem de mim, diz o Senhor. Todo aquele que se levantar contra ti vai ser condenado e envergonhado. Então, saber que a presença do Senhor nos faz mais fortes que a nossa carne. E que Deus nos deu domínio sobre a nossa carne. Lá em Gênesis 4:7 já dizia isso. O pecado é contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Saiba que Deus nos deu domínio sobre os nossos sentimentos, desejos e pensamentos carnais. Sabia que essa é a liberdade dos filhos de Deus? O poder de decidir o contrário? Olha como foi a fé daquele povo no deserto. Sabe o que significaria fé para eles? Deus diz que o enviaria à terra prometida. Independente do sol causticante, eles não precisavam murmurar, mas sim misturar a palavra com fé, como diz Hebreus 4:2. Misturar a palavra com fé foi o que Josué e Caleb fizeram. O tempo passava e eles criam, alimentavam sua fé e confessavam. O tempo passando, como Abraão. O tempo estava passando, ele cria no seu coração, tinha comunhão com Deus, alimentava essa fé. E confessava que era pai de uma multidão durante algum tempo. Como José, por um tempo, foi fiel ao Senhor, mesmo no visível, sofrendo alguns reveses, não é? Por um tempo. Assim como Davi, que foi fiel ao Senhor e por um tempo teve reveses. Assim como aquele povo que entrou no barco por ordem de Jesus para ir para o outro lado, e em obediência ao Senhor, e de repente veio a tempestade contrária, tá vendo? Não consulte o visível, não viva por vista, 2 Coríntios 5:7, mas viva por fé. Não importa o que aquele povo estava sentindo no deserto, a fé dele significava atravessar aquele deserto em direção à terra prometida. Marchar, avançar, sem murmurar, sem desanimar e sem consultar carne e sangue. Ah, meu deserto está quente. O Senhor mandou marchar e confiar. Amém?
Ah, mas agora não tem água. Não murmure. Deus que te colocou aí é responsável. Ah, mas a gente está com fome. Ei, Deus sabe disso. E Ele colocou você no deserto, Ele é responsável. Então, o que era a fé para aquele povo? A fé para aquele povo era atravessar o deserto sem duvidar, sem falar palavras de incredulidade. Mas eles murmuravam, duvidavam, diziam o contrário do que o Senhor havia dito, temiam. Eles faziam o contrário da fé. Mas Josué e Caleb perseveraram. Por isso o Senhor diz lá em Números 14, né? Que Josué e Caleb perseverou em confiar no Senhor. Como é que eles perseveraram? Porque eles alimentavam a fé quando Moisés subia ao monte. Eles também participavam, então eles estavam alimentando a fé dia a dia. Então Josué e Caleb perseveraram em confiar no Senhor, alimentando a fé e confessando a palavra. Irmãos, você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então, a pureza de um jovem, de um cristão solteiro, pela graça, não vem da culpa, do esforço, da tentativa de parar. Não. Vem da renovação da mente em saber quem somos em Cristo, que temos e podemos em Cristo, quem Ele é em nós. Isso é um mistério, irmãos. Aquele que não tem vida com Deus, que não investe tempo na presença, na palavra, junto com os irmãos cheios do Espírito Santo, nunca chegará a essa revelação. A Bíblia diz que se nós renovarmos a nossa mente, nós vamos então chegar ao ponto de experimentar a boa, perfeita vontade de Deus que está oculta, né, pelo véu da carne desde a queda. O homem não está usufruindo da vontade de Deus. Isso é nesse mundo que jaz o maligno, né? Então, a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,17, quando alguém se converte a Deus, o véu é tirado. Então o homem está numa frequência de engano, de escravidão, de roubo. É um povo saqueado e roubado, irmãos. Vivendo como escravo no Egito, né? Então esse povo distraído com os presentinhos do Egito, esse povo distraído com mundanismo, carnalidade, nunca chega ao ponto do quê? De ter a revelação do mistério que é Cristo em nós, esperança da glória. Por isso, tem uma fé religiosa, passiva, né? Não tem aquela fé que governa. Porque o Senhor disse que aquele que tomar toda a graça, a abundância da graça, e o dom da justiça, lá em Romanos 5,17, reinará em vida. Então esse reinado, esse domínio, tem a ver com o entendimento. O homem de entendimento, ele é forte, ele sabe que tudo ele pode em Cristo que fortalece. Portanto, aquele povo no deserto que estava alimentando a sua fé e semeando a sua fé no Espírito, logo teve uma colheita, porque o que planta, o que rega, né? É o homem, mas quem é que dá o crescimento no tempo certo, na estação própria? É Deus. Durante algum tempo parecia que eles estavam abandonados naquele deserto. O visível dizia, tá quente. Ah, estou me sentindo triste. Ah, parece que nós nunca vamos sair desse deserto. Não é assim, irmãos. Mas a fé significava o quê, irmãos? Se concentrar, focar, né? Na palavra. Assim como Pedro, quando olhou para Jesus, andou sobre as águas. Nós podemos ver, então, que a vitória sexual, a vitória sobre a impureza, tem a ver com isto. Tem a ver com a revelação de quem nós somos, temos, podemos em Cristo. Você é muito mais forte em Cristo do que esses desejos. Ah, a carne é fraca. Você é espírito. Você pode dominar essa carne. Ah, pastor, mas esse desejo é tão forte. Não é mais forte do que a tua capacidade de dizer não. Você foi colocado em liberdade. Não se jogue agora debaixo da escravidão novamente. Sabia que você é livre? Você não sabia que além do perdoado você foi gerado de Deus? Tem uma nova natureza e é mais forte que essas tentações? Você precisa de revelação, meu amado irmão. Você é mais forte que a depressão, que a dívida, o desemprego, a crise, a feitiçaria, a inveja dos outros. Você é mais forte em Cristo. Aquele povo no deserto não sabia, mas Deus era com eles. Deus era responsável deles. E Deus cumpriu na vida daqueles que perseveraram em crer. Você está perseverando e não está vendo nada? Tudo parece o contrário, como aquele homem que pediu para orar por sua filha e parece que piorou porque aí ela morreu. Jesus disse o quê? Não temas, não misture medo agora. Ei, o medo não vai te ajudar agora, a preocupação não vai te ajudar agora. Creia somente. Você pediu para mim? Eu estou indo lá. Eu vou ressuscitá-la. Amados, tudo que se entrega na mão do Senhor, confia, porque o mais Ele fará. Pode demorar um tempo? Sim. Pode parecer tudo perdido? Sim. Não se importe com as sensações da sua carne. Não se importe com o que o visível diz. Creia. Em Cristo você é livre. Você tem o domínio em Cristo.
Deus te abençoe em nome de Jesus.